Bom, este é um vídeo para que vocês possam criar então um pendrive bootável. Criar um pendrive onde você pode colocar o Linux dentro dele e através desse pendrive você espetar no seu notebook, no seu computador e usar as funções básicas do Linux. E através dessa ferramenta poder instalar o Linux definitivamente no seu computador. Bom, o primeiro passo é baixar a imagem do Linux. No caso, a gente vai utilizar o Linux Mint, que é um tipo de Linux. Existem vários tipos e este se chama Mint. Então, vamos lá baixá-lo. Você vai vir aqui no Google, você vai colocar Linux Mint e vai aparecer então o site do Linux Mint. Você vai vir aqui no site principal, na aba Download, e aqui na aba Download você vai ter algumas opções de Linux Mint. Então, o que vamos utilizar no nosso curso vai ser esse Cinnamon. Porém, o Cinnamon ele tem o de 32 bits e o de 64. Isso vai depender da arquitetura do seu computador. Se você não sabe se o seu computador é de 32 bits ou 64, você pode fazer o seguinte. Você pode apertar a tecla do Windows, aquela que tem uma janelinha, e segura o Windows e aperta a tecla Pause Break. E aí vai abrir essa tela de informações para você. Ou também você pode abrir aqui, o seu explorador de arquivos, ir aonde está escrito este computador e depois vir com o botão direito aqui e ir em propriedades. Da mesma forma vai aparecer para você essa janela. Aí aqui na parte de sistema você vai ver que o tipo de sistema, por exemplo do meu computador, é um sistema de 64 bits. O seu pode aparecer 64 ou 32 aqui. O importante é que você saiba de qual se trata o seu tipo de sistema. Então, como o meu é de 64, eu vou vir aqui e instalar o de 64. Cliquei aqui, então ele vai baixar para a gente o Linux Mint 19.3 da versão aqui Tricia, que é um nomezinho dele. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ir lá embaixo, baixar através aqui do servidores do Brasil. Então, você pode vir, por exemplo, nesse da Universidade Federal do Paraná, dar um clique aqui, e ele já vai pedir para você aonde que você quer guardar essa imagem. Então, você pode guardar aqui na área de trabalho, qualquer lugar. Eu não vou baixá-lo porque já tenho aqui guardado. Então é só você salvar. Eu vou fazer só um teste aqui para que você veja. E aí ele vai começar a baixar. É um tanto quanto pesado, São 2 GB. Dependendo da sua internet pode demorar mais ou menos. Mas eu vou cancelar aqui porque eu já tenho então essa imagem guardada. O que vamos fazer agora? Uma vez baixada a imagem, você vai vir aqui na internet, novamente, e vai colocar assim, multi boot Linux, e vai aparecer esse site para você, multiboot USB.
Você vai vir aqui e aí vai ter para você, se você quer fazer o download ou não. Você clica aqui em Download Now. Aqui, como eu estou fazendo um exemplo para Windows, né? Provavelmente você utiliza o Windows. Você vem aqui em Windows. E aí ele vai estar aqui o instalador. Você pode colocar em qualquer lugar. Eu vou colocar aqui na área de trabalho. E aí ele baixou então o Multiboot. Você vem e clica. Eu vou colocar aqui. E aí é só você indo dando Next aqui até chegar na instalação final do Multiboot. Eu vou cancelar porque eu já tenho o Multiboot aqui. O Multiboot nada mais é do que um programa que vai criar então o seu pendrive bootável, né? O bootável aí tem a ver com inicialização. Você vai criar então um pendrive onde vai ter uma imagem do Linux nele e esse pendrive vai servir para que você consiga instalar o Linux definitivamente no seu computador. Então vou sair daqui, né, porque eu já tenho instalado. Aqui também, aqui. E deixa eu ver aqui. Certo, esse daqui é o instalador. Eu vou tirar ele fora. E esse é o Multiboot que eu já tenho. Existem outros programas, como por exemplo, esse Balena Etcher. Eu vou instalar através desse Multiboot, né? Fazer o pendrive através desse Multiboot. Porque o Multiboot ele também é útil para se fazer outras instalações, só que instalações múltiplas. Digamos que você quer, dentro de um mesmo pendrive, instalar um Linux Mint, mais um outro tipo de Linux, como por exemplo o chamado Ubuntu. Então, nesse caso, ele é interessante. Se por acaso você tiver problema na instalação com o Multiboot, você pode utilizar outros, como Balena Etcher. Existe um outro também chamado Rufus. Existe um outro chamado Yumi. Então, você pode ir optando por outros caso você tenha problema. Dependendo aí talvez do hardware do seu computador, pode dar alguma divergência. Bom, então eu vou aqui, vou abrir o meu Multiboot. E aqui então eu vou estar com o meu Multiboot. O que acontece? Acontece que desse lado você vai selecionar o seu disco. Esse disco nada mais é que o seu USB, né? O seu pendrive. Então você vai espetar aí um pendrive, né? Esse pendrive que eu falei para vocês terem para utilização no curso. Então vocês vão colocar ele, remova tudo que é de importante, né, desse pendrive, guarde as coisas e deixe ele livre somente para a instalação do Linux. Então você vai identificar aqui, né? Geralmente o Multiboot ele já identifica direto. Por exemplo, ele já identificou meu pendrive de 2 GB aqui. Desse outro lado você vai selecionar a imagem, aonde você tiver guardado essa imagem. Então, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de imagens de vários tipos de Linux. Eu vou selecionar o Linux Mint que a gente baixou, que é o 19.3, 64 no meu caso. E pronto, a única coisa que você necessita fazer agora é apertar aqui o Install Distro. Distro é uma redução de distribuição, porque existem as chamadas distribuições Linux, que eu vou explicar melhor no mini curso, que nada mais são que os tipos de Linux. Então, distro é uma redução aí do nome.
Então, se eu apertar aqui Install Distro, ele fala que se pode proceder com a instalação. E desse modo, já vai começar aqui a aparecer a porcentagem referente à instalação do Linux Mint aqui no pendrive. Então vai começar a carregar aqui. Isso deve demorar talvez aí uns 20 minutos, depende muito. E após aqui o término do processo, você já vai ter um pendrive que estará bootável, né? Ele pode ser utilizado para você inicializar no seu computador o Linux e dessa forma utilizar de forma assim, de modo provisório ou instalá-lo definitivamente. Uma outra coisa que eu gostaria, né? Deixa aqui baixando. Outra coisa que eu gostaria de mostrar, caso você utilize Windows, né, que eu acredito que é bem provável, é a questão do particionamento. Então, se você vir com o botão direito aqui, na janelinha aqui, né, do menu iniciar, vai abrir algumas opções, você vem aqui em gerenciamento de disco. Na parte de gerenciamento de disco, vai aparecer algumas informações para você. Por exemplo, aqui existe uma lista do que a gente chama de partições, né? Partição nada mais é do que partes do seu disco, né? Você tem o seu HD, né, de armazenamento, e você divide ele em várias partes. E cada parte pode servir para uma coisa. Uma parte pode servir para você guardar arquivos diversos, né? Seja aí PDFs, músicas, vídeos, fotos. E outras partes do seu HD pode ser, por exemplo, para o próprio sistema operacional, que é o meu caso aqui. Perceba que eu tenho uma partição aqui chamada C, onde eu tenho o Windows 10 instalado. Eu tenho uma outra partição aqui onde eu tenho um tipo de Linux, que é o Ubuntu, instalado. Também tenho meus dados, que guardo dados aqui diversos, né? Imagens, PDFs, vídeos. E uma outra parte que é uma parte livre. Caso você, por exemplo, tenha o intuito, alguma hora, de instalar o Linux no seu computador, você vai ter que vir aqui, clicar com o botão direito, caso você tenha espaço livre, né, no seu HD, clicar com o botão direito em novo volume. E aí você vai criar um novo volume de partição, né? Uma nova partição com determinadas características. Talvez pode acontecer de você não ter esse espaço. Então aí você tem que analisar certinho o que você vai fazer. Se você vai inserir um HD no seu computador com mais espaço, ou se você quer remover alguma partição que não está adequada. Mas o melhor, para não correr tanto risco de perda de dados, é que você tenha aqui já um espaço vago, por exemplo, 332 GB aqui de espaço livre. E aí você vem aqui, novo volume simples. E aí você dá seguimento para a criação de uma nova partição. Então você vem em avançar aqui, né? Você dá o tamanho que você quer dessa partição em megabyte. Então, por exemplo, eu vou colocar só 100 aqui como exemplo. Avançar. Aí você atribui uma letra, né, para a sua partição. Por exemplo, P. Você dá avançar. Você escolhe aqui o tipo de sistema de arquivo, o nome da
da sua partição, né? Por exemplo, meu Linux. E aí você dá avançar e até que você consiga criar sua partição. Uma vez criada, posteriormente, na hora de você utilizar o pendrive bootável, inicializar o seu Linux e começar o processo de instalação, você vai ver que essa partição vai aparecer para você. E aí é onde você seleciona e instala o Linux nessa partição, nessa partezinha do seu HD. Entendeu? Mas assim, como a instalação ela não está diretamente no âmbito do mini curso, eu estou mostrando como você pode instalar, mas o meu foco vai ser mostrar para você o Live USB, né, que é a criação do pendrive bootável para você então poder utilizar a imagem do Linux, ver se a distribuição Linux, né, o tipo de Linux ali é interessante para você ou não e tudo mais. Bom, pessoal, isso daí foram as recomendações que eu tinha para dar. Perceba aqui que já está até na metade já da instalação do pendrive bootável. Após acabar aqui, vai estar tudo ok com o seu pendrive. Vai falar que foi finalizado o processo e você terá um pendrive pronto para ser inicializado. Agora, confira o próximo passo em que você vai configurar a sua BIOS, né? Que é um programa de inicialização ali, não de inicialização, mas de controle do seu computador. E um desses controles é a inicialização. Então, através dessa BIOS, você vai configurar para que o seu pendrive entre na inicialização do sistema. Então, confira como você vai fazer isso e assim seguir para a utilização do pendrive bootável. Estou então aqui na frente do notebook e vou mostrar para vocês como podem então inserir o pendrive de forma a utilizar o pendrive bootável, né? O sistema de Live USB. Então, eu vou ligar aqui o meu notebook, o notebook Acer. Percebam que aqui no canto ele apareceu uma mensagem para apertar F2. No seu pode aparecer qualquer outra mensagem. Então eu vou reiniciar de novo a minha máquina. Reiniciei. Vocês vão ver que vai aparecer aqui no canto F2 para entrar no setup. Então eu apertei F2, no seu pode ser outro botão aí, é só você ver o que está relacionado com o setup e aí vai aparecer essa tela. Talvez você já esteja familiarizado com ela. Essa é a tela de configuração, né, de um programa chamado BIOS, que é um programinha que fica no seu computador para fazer então a manutenção de algumas configurações e tudo mais. Então, dentre as seções que existem aqui, né, informação do meu computador, algumas informações aqui diversas, existe uma que chama o boot. O boot nada mais é do que um sisteminha aqui para você colocar a ordem de inicialização do sistema. Então, vejam que aqui na primeira ordem eu tenho um HD, que no caso não está marcado nada. Na segunda ordem tem o meu SSD e outros componentes. Então, vai depender aí de como que é o programa da sua BIOS. Por exemplo, na minha BIOS, se você olhar aqui, ele mostra os comandinhos, né? Então, a tecla F5 e F6, elas mudam os valores aqui. Então, digamos que eu queira que o meu USB ele vá lá para o topo, né?
ele seja uma das primeiras coisas a serem inicializadas pelo computador. Então, eu venho aqui, vou apertando o F6 e a opção vai subindo. Da mesma forma, aperto o F5 e ela vai descendo. Então, você coloca aqui na posição que desejar. Isso é o ato de você, então, deixar em primeiro lugar ou em segundo lugar, na ordem que você quiser, os dispositivos do seu computador. E o nosso objetivo é que o pendrive bootável que tem a Live USB, né, a imagem do nosso Linux, ele esteja em primeiro lugar, de modo que quando a gente reiniciar de novo o computador, a primeira coisa que vai ser iniciada vai ser o pendrive e não, por exemplo, o seu HD, né, onde está o seu sistema operacional do computador, ou então outro dispositivo, mas sim o que está ali no pendrive. Então, por exemplo, perceba que o meu pendrive ele não está aqui. O meu pendrive ele é da SanDisk, ele não está constado aqui, porque eu ainda não coloquei o pendrive. Agora eu vou colocá-lo. Então, eu vou sair daqui. Ele vai... Deixa eu só inserir primeiro aqui o pendrive, né? Então, vou inserir o pendrive. Vou sair daqui. Perceba que aqui há algumas opções, ó. Então, depois de fazer as configurações, a gente vai salvar, sair e salvar as mudanças. Mas vamos repetir então a operação. Então, eu vou sair daqui. Você tem que ver como que é aí na sua BIOS, dependendo da marca do seu computador. Pode ser diferente, mas a ideia é a mesma. Eu vou sair daqui só para reiniciar então os procedimentos. Então vai aparecer aqui para mim no comecinho, para apertar F2. Agora eu vou lá para a aba de boot, que é a parte de inicialização. E perceba que, olha, o meu pendrive já está aqui na primeira opção. Então, se eu ir apertando F5, eu posso ir baixando ele ou subindo. O meu Kingston ali é um SSD, né? Que é como se fosse o meu HD. Eu não quero que ele inicialize primeiro, porque é nele que está o meu sistema operacional que já tenho aqui no computador. O que a gente quer então, o que eu quero aqui, é inicializar o pendrive. Então eu vou colocar aqui apertando o F6 para o SanDisk, né, que é o meu pendrive, ficar em primeira opção. Então, agora que já está na primeira opção, eu só saio e salvo as configurações. E aí, então, quando o sistema operacional inicializar, ele já vai aparecer aqui nessa telinha, que é a nossa telinha de boot. Então, aqui tem algumas opções. Você vai selecionar a opção que está escrito Linux Mint 19.3. Aqui não está dando para ver direito, mas é essa última, tá? Então, vou selecionar essa. E depois vai aparecer outras opções. Qual opção você vai selecionar? Você vai selecionar a primeira, que está escrito Start Linux Mint, que é a distribuição Linux que a gente vai usar. Então, você vai colocar aqui Start Linux Mint. Depois disso, é só esperar que ele já vai iniciar o modo de live, né? De live USB. A luz não está dando muito bem para pegar aqui, mas já está aparecendo o logo do Linux Mint. Já apareceu a setinha e abriu o sistema operacional.
A partir daqui eu vou então poder mostrar para vocês como que podem estar fazendo a configuração e até mesmo para uma possível instalação do sistema operacional. Então, até o próximo passo. Então, já estamos aqui no ambiente do Linux Mint. Aqui você pode ver que tem acesso aos aplicativos básicos, né? A imagem do Linux Mint, ela já traz esses acessórios, esses aplicativos básicos, para que a pessoa possa realmente já ter um pequeno convívio aqui, né? Uma amostra do que é a distribuição Linux que ela está mexendo. Esse é o bom do Live USB, né? Porque através dele você já tem um contato direto com o sistema operacional e pode ver se é agradável ou não ao seu interesse. Mas aqui, além disso daí, a gente também pode já diretamente instalar. Então percebam que aqui tem um CDzinho aqui mostrando a instalação. Se dermos 2 cliques aqui, vai abrir para a gente uma janela de instalação. E quando você quiser instalar, é só seguir os procedimentos aqui. Claro que para isso você necessita fazer aquilo que eu falei, né? Criar uma partição dentro do seu disco, aonde vai ser então instalada a sua distribuição Linux. Bom, então digamos que fôssemos aqui instalar uma distribuição, né, que seria aqui o Mint. Vamos só simular então. Então aqui vou escolher, por exemplo, o idioma português do Brasil, dar um continuar. E aqui você então pode ir testando o seu teclado para ver se está tudo ok. Então vou testar aqui, escrever a palavra cão, tem um acento aqui, parece que está tudo ok. Também você pode detectar o layout do seu teclado, para assim estar tudo ok antes da instalação da distribuição. Vou dar um continuar. Aqui ele já pede se você quer ou não acessar aqui conectar-se, né, à rede. Eu por enquanto não vou conectar, posso conectar depois. Vou dar um continuar. Aqui ele pede para você se quer instalar software de terceiros, porque às vezes tem softwares que são gratuitos, tem outros, não necessariamente a questão da gratuidade, mas a questão de softwares livres, né? Tem softwares que são livres, tem outros que são proprietários. Então ele já pede aqui, né? Esse software está sujeito aos termos da licença incluído nessa documentação. Uma parte é proprietária, então existem softwares aqui que já vem junto, né? E uma parte é proprietária. É interessante pôr porque ele já vai instalar para você alguns aplicativos básicos. Então é bacana marcar. Então vamos continuar. Vai ter mais uma telinha aqui. A telinha do tipo de instalação. Ele pergunta, né, se eu quero instalar o Linux Mint ao lado de outros sistemas que eu tenho no meu computador, né? Então, por exemplo, você pode escolher qual sistema operacional deseja usar toda vez que ligar o computador. Eu posso apagar o disco e reinstalar o Linux Mint, entre outras opções. Eu particularmente acho interessante você vir aqui na opção avançada, que é onde certamente você vai precisar ir para especificar qual partição do seu disco você quer instalar o Linux Mint.
Então você vai escolher ali, né, a partição, né, o lugar do seu disco para instalação. Então vou colocar aqui a opção avançada e continuar. Aqui ele vai listar para mim tudo o que eu tenho de partições no disco. Então percebam que o meu notebook, eu já tenho aqui um Windows 10 instalado nele e também tenho o Ubuntu 18.04, que é a versão LTS, né, que é uma versão mais estável. E aí você tem aqui as definições das partições. E aqui você tem que escolher então o que é referente ao seu pendrive ou o disco aonde você for inserir inserir a sua imagem, né? Por exemplo, no meu caso, se eu fosse instalar aqui no meu SSD, eu iria selecionar aqui o SSD da Kingston, que é o meu, e também selecionar aqui em cima, isso que é importante, você selecionar nos dois lugares, aqui e aqui. Então, por exemplo, nesse espaço livre, eu iria criar aqui, né, apertar o botão de mais e criar o que eles chamam de tabela de partição. Então você poderia colocar aqui, eu vou criar aqui uma tabela de partição, né, que eles chamam, de um tamanho de bem pouco, de 100 megas, por exemplo. Primária. E aqui você pode colocar esse estilo que já fica aqui mesmo, né, de ext4. E o ponto de montagem é o barra, que é como se fosse o diretório central de onde vai estar todo o seu sistema operacional, incluindo a parte de documentos que você tenha, né, de arquivos pessoais e tudo mais. Então essas são as configurações. Você vai pegar ali, né, no seu pendrive, certamente formatando ele e tudo mais, vai aparecer um espaço livre. Aí nesse espaço livre você vai no mais e vai abrir a janelinha para criar a partição. Você coloca simplesmente só o barra e especifica o tamanho, né? Para não... Porque dependendo, você não quer utilizar todo o espaço livre que você tem no seu HD, por exemplo. Então, você pode fazer isso. Existem duas opções. Ou você já cria inicialmente, como eu tinha mostrado, uma partição. Digamos que eu tivesse aqui uma partição que eu tivesse criado lá de 72.677 MB. Então, eu já colocaria de cara aqui e já mandaria instalar. Entretanto, se eu tenho aqui um espaço livre, no HD, por exemplo, eu posso a partir daqui mesmo criar a minha partição. Então, eu coloco um maisinho aqui, coloco o ponto de montagem, né, que é o barra, especifico quanto desse espaço livre eu quero para instalação e coloco OK. A partir disso, eu já vou ter então essa nova partição criada e ela estando aqui selecionada, eu posso apertar instalar. E aí já começa todo o processo de instalação da distribuição. Você vai esperar em torno de uns 20 minutos mais ou menos para que a instalação seja realizada. E depois você simplesmente reinicia seu computador, removendo o pendrive que tem a live USB, e você já vai ter o sistema operacional normalmente no seu computador. Então é bem simples, não é nada muito complicado, é bem simples de fazer e é só uma questão de se atentar aqui. Bom, é isso. Caso você queira
instalar, você pode estar instalando a partir aqui desse CDzinho que já vem na sua Live USB. Se você quiser só experimentar o seu sistema operacional, você pode até entrar mesmo no terminal. Vou entrar aqui para vocês verem. Aqui o terminal, ver as coisas que tem, navegar aqui no seu terminal normalmente. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria, que vocês conseguissem instalar o Linux Mint, né, fazer a instalação do pendrive bootável, e desse modo podemos utilizar, por exemplo, em sala de aula, o terminal. E apresentar também aqui para vocês algumas ferramentas do sistema operacional, a parte gráfica, entre outras coisas. É isso e a gente se vê na aula. Até mais!